foi pauta para praticamente todo mundo, que foi o bloqueio do WhatsApp. A essa altura não é novidade para ninguém. Desde 2 da tarde, ninguém manda e nem recebe mensagens, imagens e áudio em todo o Brasil. O aplicativo está fora do ar e, mais uma vez, por causa de uma decisão da Justiça. A ordem de suspensão por 72 horas partiu de um juiz do município de Lagarto, em Sergipe. Marcel Maia Montalvão atendeu a um pedido feito pela Polícia Federal. A alegação é de que o WhatsApp se recusou a quebrar o sigilo de mensagens numa investigação de tráfico de drogas que corre em segredo de justiça. O bloqueio do WhatsApp, o segundo desde dezembro no Brasil, deixou quase 100 milhões de pessoas em compasso de espera. Já parou? Já parou. O impacto financeiro nos negócios foi incalculável. Muitas vendas, imagina 3 dias sem WhatsApp. A decisão da Justiça arranhou o Marco Civil da Internet, sancionado em abril de 2014. Aprovado o Marco Civil da Internet. Apesar dessa sanção há pouco mais de 2 anos, o Marco Civil foi regulamentado pela presidente Dilma Rousseff no dia 11 de maio. É uma lei que colocou o Brasil na vanguarda do mundo inteiro com relação à internet. Antes do Marco Civil, havia uma dificuldade, por exemplo, em dar cumprimento a ordens judiciais quando o conteúdo estava hospedado fora do Brasil, mesmo que a empresa tivesse escritório ou filial ou representante legal no Brasil. Algumas empresas, por exemplo, se recusavam a fornecer dados necessários para a investigação desses casos. A polêmica do bloqueio do aplicativo vai de encontro ao Marco Civil, porque estaria ferindo 2 pilares da lei: a neutralidade da rede e a chamada inimputabilidade. O primeiro fala do acesso irrestrito de todos os cidadãos brasileiros à conexão. Logo, os usuários, que não são investigados judicialmente, não podem ser atingidos por um bloqueio. Em relação ao WhatsApp, existe uma dificuldade técnica, que é você não conseguir interceptar o fluxo da comunicação entre 2 telefones. Você precisa, hoje, ter que apreender um dos aparelhos para poder ter acesso ao conteúdo que foi trocado naquela conversa. Já o segundo pilar exime de responsabilidade o provedor do serviço por crimes praticados por usuários. Por outro lado, o provedor tem que fornecer o conteúdo das mensagens e se submeter à legislação brasileira. E esses dados são, então, armazenados numa base de dados centralizada que a Polícia Federal e o Ministério Público têm acesso com o objetivo de identificar quem é o autor do crime, quem postou aquela foto, por exemplo, de abuso sexual, e processá-lo na forma da lei. E também o provedor que está hospedando aquele conteúdo ilegal, ele recebe uma cópia dessa denúncia para que ele possa não só remover o conteúdo ilegal, mas também preservar todas as provas necessárias para que a polícia e o Ministério Público tenham acesso mediante ordem judicial. Em pouco mais de um mês, 3 atrizes foram alvos de comentários racistas na internet. Sharon Menezes publicou fotos em Amsterdã, na Holanda. Canais de denúncias de crimes que violam os direitos humanos também ajudam a fechar o cerco à homofobia, ao racismo e à pedofilia na web. Ao longo dos últimos 10 anos, denúncias anônimas que foram feitas pela população no canal da SaferNet acabaram gerando 9 operações da Polícia Federal. Uma dessas operações foi a Operação Turco. Nesta casa, em Curitiba, policiais foram direto à sala onde estava o computador. Eles encontraram material de pornografia infantil. A rede de pedofilia usava uma página da internet hospedada na Rússia para divulgar e compartilhar fotos. Acontece que esse conteúdo que está disponível em qualquer lugar do mundo, ele precisa ser investigado para quê? Para que essa criança seja localizada, que você puna efetivamente o crime que foi praticado. Quando você simplesmente bloqueia o acesso à prova material desse crime, você está contribuindo para um ciclo de impunidade. Na semana em que a Justiça bloqueou o WhatsApp, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que muda vários pontos do Marco Civil, inclusive o bloqueio e a retirada do conteúdo do ar. Senhora Presidente, eu encaminho o voto não, explicando que aqueles que votarem sim
vão concordar com o que aconteceu essa semana. O WhatsApp ficou fora do ar. Não. Deputado, tem respeito. Tem respeito aos quatro, deputado. Mentira! O projeto de lei que altera os critérios de remoção de conteúdo, altera os artigos que garantem a liberdade de expressão, e um outro projeto de lei que a CPI chegou a propor, que equipara IP a dado cadastral. Ou seja, o número que identifica a máquina, que identifica o computador, ou o tablet, ou o celular, eles estão equiparando isso a um CPF, a um RG. E isso é um equívoco. Por quê? Porque o mesmo IP é usado por várias pessoas. Quando você legisla sobre a ferramenta, sobre a aplicação, você acaba gerando um efeito colateral, que é criminalizar o mensageiro e não o autor da mensagem. Outra proposta da CPI é que os crimes virtuais sigam as regras de outros crimes quanto à competência para investigação. Não se pode, e eu acho que a CPI está fazendo isso, confundir o trabalho de delegado com o trabalho de juiz. O que a CPI está fazendo é fazendo com que o delegado e o juiz se fundam em uma mesma pessoa. Agora, o que está se propondo nessa CPI é que qualquer pessoa, ao falar alguma coisa na internet, já tem a sua identidade exposta e está sujeita a ser processada. Nós entendemos que nós estaríamos ajudando a vítima. Porque submeter a vítima a cada vez que volta um conteúdo já condenado, ela tem que entrar com outra ação, eu acho que aí nós estamos vitimizando ou revitimizando a vítima. Na tentativa de melhorar algumas leis, o relatório já aprovado pela Câmara no início de maio ataca a liberdade de expressão. Quem trata de remoção de conteúdo, em geral, é pessoa pública. Esse é um problema, sobretudo, para nós, embora não apenas para nós, mas para personalidades. Artistas, intelectuais, pessoas conhecidas. Em geral, não são os pobres que vão atrás de remoção de conteúdo idêntico. Qualquer cidadão brasileiro que fale mal de um político na internet, por exemplo, reclame do político ou diga, por exemplo, que ele tem contas na Suíça, pode imediatamente ser processado, o conteúdo dele é retirado do provedor da internet onde ele está armazenado. Há a possibilidade da Polícia Federal investigar aquele cidadão que fez essa manifestação e, mais importante, o endereço físico dele, o lugar onde ele mora, o nome dos pais dele e a identidade dele é revelada automaticamente sem ordem judicial. Nós queremos uma internet limpa, uma internet que sirva, que seja capaz de realizar todo o seu potencial de bem, de comodidade, de conforto, de capacidade de nos integrarmos e nos informarmos. O que nós estamos querendo ferir são os atentados, o conjunto de atentados, em termos de pedofilia, de pirataria, de crimes contra a honra, de cyberbullying, né? De intimidação sistemática que a degeneração produz. O que vai acontecer no Brasil é a criação de uma lista negra, que lembra os tempos da Inquisição, onde você vai ter um índex de sites que são proibidos. Qualquer juiz de primeira instância vai poder dizer qual é o índex dele. Você vai ter até coleções pessoais de juízes dizendo, na minha opinião, não pode acessar esse e esse. Se for criada uma lista negra, essa palavra até não devia ser usada, uma lista de maldosos, eu acho que deveria haver uma classificação para você se afastar deles, para você prevenir o que representa de atentado em termos de pedofilia, de pornografia, de pirataria, de infestação, de invasões contra a privacidade. A grande dificuldade realmente é dotar não só a Polícia Federal, mas também as polícias civis e o Ministério Público da estrutura necessária para aplicar as leis que já existem. Para
resolver a falta de estrutura, a proposta dos deputados autoriza órgãos da polícia a usarem recursos do Fistel, um fundo destinado a conectar mais brasileiros. 10% desse recurso ser canalizado para onde? Para a polícia que cuida disso. É uma modesta contribuição à necessidade de modernização da prevenção. Tem um ponto que eu acho que é louvável na proposta da CPI, que é a criação de varas especializadas no combate aos delitos na internet. Isso é positivo, porque, afinal de contas, você está dando condições materiais, você está criando uma especialização dentro do judiciário para tratar dessas questões. Agora, um relatório polêmico aprovado pelos deputados está nas mãos do Senado e o presidente em exercício, Michel Temer, já anunciou que vai rever o decreto do Marco Civil. É muito importante que a sociedade civil tome conhecimento do que se passa aqui na casa, perceba os riscos para a liberdade de expressão e para o bom uso da internet que esses projetos representam, se mobilize e impeça que eles sejam aprovados. A seguir, a discussão sobre a limitação da banda larga no Brasil. Quanto mais dados você mexe, hoje a velocidade é influenciada por isso? Ou normalmente é? Pela quantidade de pessoas que estão conectadas. Não, mas o número de dados que você baixa, isso faz com que a velocidade diminua? Não tem nada, nenhuma relação. Pois é, mas é uma confusão nossa. Da HRV, a revolução na sua garagem. A conectividade é um caminho sem volta. Mais da metade dos brasileiros estão online e o número só cresce. Um relatório recente diz que 71% da população se conectam pelo menos uma vez a cada hora. Eu consumo muito tempo com pesquisas mesmo acadêmicas, destinadas à própria faculdade mesmo. E nos momentos livres, a socialização. Por dia deve passar umas 4, 5 horas vendo redes sociais, informação, estudo, material, entretenimento. A nossa internet no Brasil já não é muito boa e limitar mais ainda mais o celular que já é limitado, é bem injusto. Uma outra polêmica envolvendo a liberdade na internet causou confusão em abril. As operadoras fizeram uma proposta de limitar os planos de internet fixa. O serviço poderia ser suspenso quando a pessoa atingisse o limite de dados comprado. Mas a proposta está suspensa até julho. Essa discussão ainda não está finalizada dentro da agência, né? A última decisão do Conselho Diretor foi de suspender até que se tenha uma decisão final sobre o assunto. Hoje o mercado brasileiro comporta 20 milhões de acessos por minuto. A maior parte deles, 90%, é feita por celulares. Somente 10% pela banda larga da internet fixa. Mas é por ela que o tráfego de dados é maior. A rede é finita, é limitada e cresce a uma velocidade fenomenal. Quer dizer, o ser humano, de algum tempo atrás, consumia 1 mega. Hoje, em média no mundo, está consumindo mais do que 30 giga. Por muitos anos, banda larga e conectividade não se tornaram prioridade. Nós não planejamos a expansão da rede. A Anatel não criou um plano de banda larga. O Ministério das Comunicações, o governo federal, não pensaram numa estrutura de planejamento da rede brasileira. Ninguém quer abrir mão, nem os usuários, nem as operadoras. A franquia de dados atinge diretamente o bolso do consumidor e os investimentos das teles. Essa movimentação no Brasil ela acontece porque, de repente, o retorno de investimento nas teles está baixo. Ou seja, se você comparar o capital disponível para investir e a taxa de juros do mercado no momento, é muito melhor botar dinheiro em título do governo do que investir e fazer alguma coisa. E as teles estão sempre muito pressionadas porque a velocidade de evolução das tecnologias que são usadas para prestar os serviços necessitam, do ponto de vista do provedor das teles, um investimento continuado. As empresas de telecomunicações reclamam dos impostos e alegam que investem 20% do que ganham na expansão da rede. Hoje, quase 50% da sua conta são impostos. Nós temos 90 bilhões de fundos de telecomunicações arrecadados para uma finalidade específica que são desviados
quase na sua totalidade para o Tesouro. De vez em quando eles conseguem me ver antes que eu veja eles, então acaba que eu acabo morrendo e nem vendo o jogador deles. Isso por conta da velocidade? Por conta da velocidade. Então não é bom negócio, né, você jogar com estrangeiro, com gringo? Não, você tem que jogar em servidor brasileiro, senão você não tem nem chance. Nós usamos muito, cada filho de uma maneira. Eu acho que eu sou a que uso menos, porque passo uma parte do tempo no trabalho. Quando todo mundo usa ao mesmo tempo, evidentemente que não aguenta e um reclama do outro. Você desligou a internet, você mexeu aqui, sempre assim, caindo toda hora. Tem dias que ela tá de bom humor e ela funciona bem, a gente consegue baixar tudo direitinho, tem dia que ela não funciona muito bem e também tem dia que ela não funciona nada. Se eles estiverem entregando menos do que o pacote diz, eu ligo para a central de atendimento e reclamo. Geralmente não adianta nada. Normalmente eu costumo assistir série, vejo muitas séries, vejo quase mais de 10 séries. E aí eu costumo baixar da internet ou então eu vejo online mesmo. Uso muito para ver coisas da faculdade, entrar no site da faculdade, porque todos os professores passam coisas online, matéria mesmo, teste, prova, lista de exercício. O pessoal não reclama não de você estar roubando a internet aí? Não, é ilimitada, né? Então não tem muito o que roubar, né? Do ponto de vista jurídico, ninguém nega que é possível as operadoras oferecerem pacotes de serviços com franquias de dados. As duas principais preocupações são: e quem contratou um plano sem franquia de dados, ou quem contratou um plano que nunca tenha sido aplicado uma franquia de dados? Como esse consumidor fica? O interesse dele tem que ser preservado, ele não pode ser prejudicado. O segundo problema é: que instrumentos as operadoras de fato têm de informar ao usuário quanto eles estão consumindo para que eles possam, de fato, contratar um serviço bem informados. Uma das coisas que a gente falou aqui, que se fosse alterar muito o valor que eu pago, porque eu não pago barato, a gente ia ter que reformular todo esse uso e arranjar uma maneira de medir esse uso, porque eu acho que o grande problema é na hora que eles começarem a cobrar, a gente poder tomar conta disso, né, efetivamente. Dúvidas sobram. Um especialista de tecnologia mediu o consumo de dados de celulares, notebooks e computadores da casa por 1 hora. A gente, em jogos, gastou 200 megas em 1 hora. No telefone, usando Instagram e Facebook, foi 50 megas. Fazendo download e assistindo filme em streaming foi 1.2 gigabytes. E assistindo filmes em serviços de streaming, só assistindo filme foi 360 megas. Foi surpresa? Muita, né? Porque a gente achou que quem estava jogando, que fica mais tempo no computador, fosse gastar mais, né? Que era o Bruno, né? Que era o Bruno, estava levando a fama. A fama do buraco negro. Realmente. Na verdade, a Mari que assiste os vídeos, né, tá baixando mais dados. Como é complexo medir isso, né? A gente teve que ir em cada dispositivo, instalar um aplicativo lá, um software lá para medir. Você não tem um medidor central, né? Fácil, padronizado. Né? E a gente está numa tendência cada vez de ter mais dispositivos conectados, né? De ter um ar-condicionado conectado, uma geladeira conectada, um micro-ondas conectado. E como é que você vai medir todos esses dispositivos que estão conectados, como que eles estão consumindo a sua internet? Ou então, se você tem um computador que pega um vírus e começa a consumir loucamente a sua internet, você vai descobrir só no final do mês. É verdade. Então, tem várias preocupações que passam a existir que antes, né, a gente não estava acostumado a ter. A cobrança por faixa de consumo de dados também impacta empresas de todos os tipos. Somos um coworking que abriga aqui no espaço empresas de economia criativa, empresas de marketing digital, empresas de tecnologia, e a internet acaba sendo uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de todas essas atividades. O nosso negócio essencialmente depende desse fluxo de informação que a internet possibilita. A gente oferece para o residente que chega na casa, além do espaço físico, o uso de internet full time. A gente é uma agência de marketing de conteúdo, então a gente trabalha com rede social, toda hora acessa o Instagram, Facebook, e-mail.
Então, a internet é fundamental. Teríamos que viabilizar alguma ferramenta, algum equipamento, antes de fazer o contrato, poder estabelecer isso de forma transparente. No caso de extrapolar esse limite de internet consumido, algum custo adicional? O vídeo é mais difícil de você transmitir o vídeo, né? Quando você tem a franquia, você passa a ter como se fosse um pedágio, né? Eu pago não só para ter aquela velocidade, mas também pelo número de vezes que eu transitei por ali, né? Então, se antes eu me preocupava com quanto tempo eu demorava para baixar uma música, por exemplo, agora eu tenho que me preocupar com qual o tamanho dessa música, porque eu vou poder baixar um número limitado de músicas por mês. Hoje tem gente conectando as pessoas à internet por meio de drones, de satélite, de balões. Hoje você tem pontos de troca de tráfego que tornam a internet mais eficiente. Você tem a possibilidade de expandir cabos submarinos que conectam a nossa rede para fora do Brasil com maior velocidade. Então é preciso pensar isso do ponto de vista macro. Se ele for baixar alguma coisa, vai baixar muito mais rápido. Então vai dizer que ele está consumindo menos do que eu. Não é criando restrições ao direito ao consumidor, não é desrespeitando o marco civil, criando distorções no mercado que vai se resolver um problema. Então está se aplicando o remédio errado para o doente que tem outros sintomas. Ou seja, enquanto não precisa pagar, a gente vai levando essa briga. Quando precisar, aí a gente vai ter que racionar, que nem racionou a energia elétrica. Exatamente. De remoção de conteúdo idêntico. Qualquer cidadão brasileiro que fale mal de um político na internet, por exemplo, reclame do político ou diga, por exemplo, que ele tem contas na Suíça, pode imediatamente ser processado, o conteúdo dele é retirado do provedor da internet onde ele está armazenado. Há a possibilidade da Polícia Federal investigar aquele cidadão que fez essa manifestação e, mais importante, o endereço físico dele, o lugar onde ele mora, o nome dos pais dele e a identidade dele é revelada automaticamente sem ordem judicial. Nós queremos uma internet limpa, uma internet que sirva, que seja capaz de realizar todo o seu potencial de bem, de comodidade, de conforto, de capacidade de nos integrarmos e nos informarmos. O que nós estamos querendo ferir são os atentados, o conjunto de atentados, em termos de pedofilia, de pirataria, de crimes contra a honra, de cyberbullying, né, de intimidação sistemática que a degeneração produz. O que vai acontecer no Brasil é a criação de uma lista negra, que lembra os tempos da Inquisição, onde você vai ter um índex de sites que são proibidos. Qualquer juiz de primeira instância vai poder dizer qual é o índex dele. Você vai ter até coleções pessoais de juízes dizendo, na minha opinião, não pode acessar esse e esse. Se for criada uma lista negra, essa palavra até não devia ser usada, uma lista de maldosos, eu acho que deveria haver uma classificação para você se afastar deles, para você prevenir o que representa de atentado em termos de pedofilia, de pornografia, de pirataria, de infestação, de invasões contra a privacidade. A grande dificuldade realmente é dotar não só a Polícia Federal, mas também as polícias civis e o Ministério Público da estrutura necessária para aplicar as leis que já existem. Para resolver a falta de estrutura, a proposta dos deputados autoriza órgãos da polícia a usarem recursos do Fistel, um fundo destinado a conectar mais brasileiros. 10% desse recurso ser canalizado para onde? Para a polícia que cuida disso. É uma modesta contribuição à necessidade
de modernização da prevenção. Tem um ponto que eu acho que é louvável. Conta da velocidade. Conta da velocidade. Então não é bom negócio, né? Você jogar com estrangeiro, com gringo. Não, você tem que jogar em servidor brasileiro, senão você não tem nem chance. Nós usamos muito, cada filho de uma maneira. Eu acho que eu só aqui uso menos, porque passo a maior parte do tempo no trabalho. Quando todo mundo usa ao mesmo tempo, evidentemente que não aguenta e um reclama do outro. Você desligou a internet, você mexeu aqui, sempre assim, caindo toda hora. Tem dias que ela tá de bom humor e ela funciona bem, a gente consegue baixar tudo direitinho, e tem dia que ela não funciona muito bem e também tem dia que ela não funciona nada. Se eles estiverem entregando menos do que o pacote diz, eu ligo para a central de atendimento e reclamo. Geralmente não adianta nada. Normalmente eu costumo assistir série, vejo muitas séries, vejo quase mais de 10 séries. E aí eu costumo baixar da internet ou então eu vejo online mesmo. Uso muito para ver coisas da faculdade, entrar no site da faculdade, porque todos os professores passam coisas online, matéria mesmo, teste, prova, lista de exercício. O pessoal não reclama não de você estar roubando a internet aí? Não, é ilimitada, né? Então não tem muito o que roubar, né? Do ponto de vista jurídico, ninguém nega que é possível as operadoras oferecerem pacotes de serviços com franquias de dados. As duas principais preocupações são: e quem contratou um plano sem franquia de dados, ou quem contratou um plano que nunca tenha sido aplicado uma franquia de dados? Como esse consumidor fica? O interesse dele tem que ser preservado, ele não pode ser prejudicado. O segundo problema é: que instrumentos as operadoras de fato têm de informar ao usuário quanto eles estão consumindo, para que eles possam, de fato, contratar um serviço bem informados. Uma das coisas que a gente falou aqui, que se fosse alterar muito o valor que eu pago, porque eu não pago barato, a gente ia ter que reformular todo esse uso e arranjar uma maneira de medir esse uso, porque eu acho que o grande problema é na hora que eles começarem a cobrar, a gente poder tomar conta disso, né, efetivamente. Dúvidas sobram. Um especialista de tecnologia mediu o consumo de dados de celulares, notebooks e computadores da casa por 1 hora. A gente, em jogos, gastou 200 megas em 1 hora. No telefone, usando Instagram e Facebook, foi 50 megas. Fazendo download e assistindo filme em streaming foi 1.2 gigabytes. E assistindo filmes em serviços de streaming, só assistindo filme foi 360 megas. Foi surpresa? Muita, né? Instalar um aplicativo lá, um software lá para medir. Você não tem um medidor central, né, fácil, padronizado. Né? E a gente está numa tendência cada vez de ter mais dispositivos conectados, né, de ter um ar-condicionado conectado, uma geladeira conectada, um micro-ondas conectado. E como é que você vai medir todos esses dispositivos que estão conectados, como é que eles estão consumindo a sua internet? Ou então, se você tem um computador que pega um vírus e começa a consumir loucamente a sua internet, você vai descobrir só no final do mês. É verdade. Então, tem várias preocupações que passam a existir que antes, né, a gente não estava acostumado a ter. A cobrança por faixa de consumo de dados também impacta empresas de todos os tipos. Somos um coworking que abriga aqui no espaço empresas de economia criativa, empresas de marketing digital, empresas de tecnologia, e a internet acaba sendo uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de todas essas atividades. O nosso negócio essencialmente depende desse fluxo de informação que a internet possibilita. A gente oferece para o residente que chega na casa, além do espaço físico, o uso de internet full time. A gente é uma agência de marketing de conteúdo, então a gente trabalha com rede social, toda hora acessa o Instagram, Facebook, e-mail. Então, a internet é fundamental. Teríamos que viabilizar alguma ferramenta, algum equipamento, antes de fazer o contrato, poder estabelecer isso de forma transparente. No caso de extrapolar esse limite de internet consumido, algum custo adicional? O vídeo é mais difícil de você transmitir o vídeo, né? Quando você tem a franquia, você passa a ter como se fosse um pedágio, né? Eu pago não só para ter aquela velocidade, mas também pelo número de vezes que eu transitei por ali, né? Então,
Se antes eu me preocupava com quanto tempo eu demorava para baixar uma música, por exemplo, agora eu tenho que me preocupar com qual o tamanho dessa música, porque eu vou poder baixar um número limitado de músicas por mês. Hoje tem gente conectando as pessoas à internet por meio de drones, de satélite, de balões. Hoje você tem pontos de troca de tráfego que tornam a internet mais eficiente. Você tem a possibilidade de expandir cabos submarinos que conectam a nossa rede para fora do Brasil com maior velocidade. Então é preciso pensar isso do ponto de vista macro. Se ele for baixar alguma coisa, vai baixar muito mais rápido. Então vai dizer que ele está consumindo menos do que eu. Não é criando restrições ao direito ao consumidor, não é desrespeitando o marco civil, criando distorções no mercado que vai se resolver um problema. Então está se aplicando o remédio errado para o doente que tem outros sintomas. Ou seja, enquanto não precisa pagar... E a gente está numa tendência cada vez de ter mais dispositivos conectados, né? De ter um ar-condicionado conectado, uma geladeira conectada, um micro-ondas conectado. E como é que você vai medir todos esses dispositivos que estão conectados, como que eles estão consumindo a sua internet? Ou então, se você tem um computador que pega um vírus e começa a consumir loucamente a sua internet, você vai descobrir só no final do mês. É verdade. Então, tem várias preocupações que passam a existir que antes, né, a gente não estava acostumado a ter. A cobrança por faixa de consumo de dados também impacta empresas de todos os tipos. Somos um coworking que abriga aqui no espaço empresas de economia criativa, empresas de marketing digital, empresas de tecnologia, e a internet acaba sendo uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de todas essas atividades. O nosso negócio essencialmente depende desse fluxo de informação que a internet possibilita. A gente oferece para o residente que chega na casa, além do espaço físico, o uso de internet full-time. A gente é uma agência de marketing de conteúdo, então a gente trabalha com rede social, toda hora acessa o Instagram, Facebook, e-mail. Então, a internet é fundamental. Teríamos que viabilizar alguma ferramenta, algum equipamento, antes de fazer o contrato, poder estabelecer isso de forma transparente. No caso de extrapolar esse limite de internet consumido, algum custo adicional? O vídeo é mais difícil de você transmitir o vídeo, né? Quando você tem a franquia, você passa a ter como se fosse um pedágio, né? Eu pago não só para ter aquela velocidade, mas também pelo número de vezes que eu transitei por ali, né? Então, se antes eu me preocupava com quanto tempo eu demorava para baixar uma música, por exemplo, agora eu tenho que me preocupar com qual o tamanho dessa música, porque eu vou poder baixar um número limitado de músicas por mês. Hoje tem gente conectando as pessoas à internet por meio de drones, de satélite, de balões. Hoje você tem pontos de troca de tráfego que tornam a internet mais eficiente. Você tem a possibilidade de expandir cabos submarinos que conectam a nossa rede para fora do Brasil com maior velocidade. Então é preciso pensar isso do ponto de vista macro. Se ele for baixar alguma coisa, vai baixar muito mais rápido. Então vai dizer que ele está consumindo menos do que eu. Não é criando restrições ao direito ao consumidor, não é desrespeitando o marco civil, criando distorções no mercado que vai se resolver um problema. Então está se aplicando o remédio errado para o doente que tem outros sintomas. Ou seja, enquanto não precisa pagar, a gente vai levando essa briga. Quando precisar, aí a gente vai ter que racionar, que nem racionou a energia elétrica. Exatamente. Né? Como é que você vai medir todos esses dispositivos que estão conectados, como que eles estão consumindo a sua internet? Ou então, se você tem um computador que pega um vírus e começa a consumir loucamente a sua internet, você vai descobrir só no final do mês. É verdade. Então, tem várias preocupações que passam a existir que antes, né, a gente não estava acostumado a ter. A cobrança por faixa de consumo de dados também impacta empresas de todos os tipos. Somos um coworking que abriga aqui no espaço empresas de economia criativa, empresas de marketing digital, empresas de tecnologia, e a internet acaba sendo uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de todas essas atividades. O nosso negócio essencialmente depende desse fluxo de informação que a internet possibilita.
A gente oferece para o residente que chega na casa, além do espaço físico, o uso de internet full time. A gente é uma agência de marketing de conteúdo, então a gente trabalha com rede social, toda hora acessa o Instagram, Facebook, e-mail. Então, a internet é fundamental. Teríamos que viabilizar alguma ferramenta, algum equipamento, antes de fazer o contrato, poder estabelecer isso de forma transparente. No caso de extrapolar esse limite de internet consumido, algum custo adicional? O vídeo é mais difícil de você transmitir o vídeo, né? Quando você tem a franquia, você passa a ter como se fosse um pedágio, né? Eu pago não só para ter aquela velocidade, mas também pelo número de vezes que eu transitei por ali, né? Então, se antes eu me preocupava com quanto tempo eu demorava para baixar uma música, por exemplo, agora eu tenho que me preocupar com qual o tamanho dessa música, porque eu vou poder baixar um número limitado de músicas por mês. Hoje tem gente conectando as pessoas à internet por meio de drones, de satélite, de balões. Hoje você tem pontos de troca de tráfego que tornam a internet mais eficiente. Você tem a possibilidade de expandir cabos submarinos que conectam a nossa rede para fora do Brasil com maior velocidade. Então é preciso pensar isso do ponto de vista macro. Se ele for baixar alguma coisa, vai baixar muito mais rápido. Então vai dizer que ele está consumindo menos do que eu. Não é criando restrições ao direito ao consumidor, não é desrespeitando o marco civil, criando distorções no mercado que vai se resolver um problema. Então está se aplicando o remédio errado para o doente que tem outros sintomas. Ou seja, enquanto não precisa pagar, a gente vai levando essa briga. Quando precisar, aí a gente vai ter que racionar, que nem racionou a energia elétrica. Exatamente.